Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles... Boa tarde, está começando mais um TV Sintese, o programa que acompanha de perto a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública de Sergipe. Nessa edição, o nosso olhar se volta para uma data que não cabe apenas no calendário. O 1º de maio, que foi ontem, Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Em Sergipe, a data foi marcada por uma marcha que reuniu diferentes pautas, mas todas atravessadas pela mesma pergunta: que tipo de vida a sociedade brasileira está oferecendo a quem trabalha? A concentração foi na Praça José Andrade Góes, no 18 do Forte, em Aracaju. E de lá, a marcha da classe trabalhadora seguiu em direção ao bairro industrial. Na pauta estavam também a luta contra a falta d'água, o fim da privatização da água em Sergipe, a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, sem redução de salário, o combate à pejotização, a regulamentação do trabalho por aplicativo, o fortalecimento das negociações coletivas e o enfrentamento à violência contra as mulheres. E para debater tudo isso com a gente, a nossa entrevista especial deste sábado será com o presidente da CUT e do Sintese, professor Roberto Silva. Então, fique com a gente. Está começando agora TV Sintese. Dando início ao nosso programa, você vai ver como foi a paralisação dos servidores públicos da Barra dos Coqueiros, realizada na última terça-feira, dia 28. Na Barra dos Coqueiros, professoras, professores e servidores municipais de diversas categorias paralisaram as atividades na terça-feira passada, dia 28, em continuidade à mobilização unificada por direitos, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A categoria promoveu uma passeata até a prefeitura para cobrar do prefeito Ayrton Martins abertura de diálogo, negociação efetiva e respeito aos servidores públicos municipais. Os professores estão sem piso atualizado. O prefeito, este ano, ele aplicou 5.4 como um reajuste, mas sem ouvir os reclames dos professores. E, além disso, a gente tem uma pauta que já vem desde janeiro, assim como o piso, que é a mudança de nível de mais de 30 professores. E toda a informação que a gente recebe é que está na mão de secretário de Educação, depois foi para a Secretaria de Administração, agora está com o secretário Douglas, que é o de gabinete, mas a gente não é atendida, a gente não sabe realmente qual é a definição do dia desse pleito, né, da classe trabalhadora dos nossos professores. Além disso, a gente vive o tempo todo questionando as condições de trabalho que os professores têm nas escolas. Nós temos escolas que falta material didático, que falta espaço mobiliário para que as crianças possam sentar na hora da alimentação, assim como também para estudar. Então, as reivindicações, elas são coletivas, porque tanto os servidores sofrem essas ausências de condições, tanto os nossos professores. Infelizmente, o prefeito Ayrton Martins não negocia, não senta para conversar com o servidor público. Já mandamos diversos ofícios. Ele foi intimado sobre a questão do projeto, que ele colocou um salário mínimo para nós. E, infelizmente, não marca reunião conosco.
Ao contrário, ele tenta ser ditador, tenta desmobilizar no nosso ato. A luta é importante, os servidores eles têm que se unir para garantir os seus direitos, para buscar valorização. O que está acontecendo aqui na Barra dos Coqueiros é inadmissível, que nós temos um gestor que insiste em não atender às entidades sindicais, em não ouvir os anseios e as necessidades das servidoras e servidores públicos de todas as categorias. A gente precisa que o gestor sente com as entidades, ouçam o que ele tem a dizer e a gente elabore as políticas necessárias para trazer a valorização dos servidores e trazer a valorização também salarial. Não é possível que a Barra dos Coqueiros ainda pague menos que o salário mínimo aos seus servidores, que a Barra dos Coqueiros pague menos que o piso de categorias como os profissionais da educação, os professores. Então é por isso que todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores estão unidos aqui, Sindibarra, Sintese, para somar forças, para a gente conseguir, nem que seja pelo menos o mínimo. É claro que a gente quer mais, é claro que a gente entende, através de estudos que já foram feitos pelo sindicato, que a Barra dos Coqueiros pode, mas a gente precisa sentar com a gestão. Não é possível esse posicionamento da gestão em não receber as entidades sindicais, em receber o Sindibarra, em ouvir as denúncias, ouvir as necessidades. A gente tem trabalhadores e trabalhadoras passando necessidade aqui na Barra dos Coqueiros, então a gente precisa, se a gente não conseguir, através da tentativa de diálogo, da tentativa de diversos ofícios que já foram enviados ao município, para ter essas reuniões e ter essas falas, ter essa conversa e ter uma busca de uma solução, a gente vai vir para a rua quantas vezes forem necessárias. E professoras e professores estão em luta aqui na Barra dos Coqueiros. Professora Manuela, como foi a conversa com o poder público hoje? Bom, hoje foi um pouco com muita dificuldade, né, mais uma vez, mas fomos atendidos pelo secretário do gabinete, depois de uma questão tensa dentro da prefeitura, porque não queriam deixar a gente entrar, mas a gente entende que esse é o espaço e não pode proibir os professores nem os servidores entrarem. E ele se comprometeu de dialogar com o prefeito e que até dia 8 de maio ele encaminhará para nós o dia de se conseguiu a data. Caso não consiga essa data, no dia 11 de maio nós chamaremos uma assembleia e vamos deliberar. Eu espero que o prefeito atenda às reivindicações tanto do Sintese como do Sindibarra, porque a luta está bonita, está unificada e nós vamos continuar, caso o prefeito insista em não nos atender. Atenção, trabalhador e trabalhadora da educação. Vamos começar com o que é de lei. Vem aí, o direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, uma informação incorreta dos municípios ao INSS pode prejudicar os benefícios previdenciários. Uma decisão da Justiça Sergipana garantiu que os municípios informem ao INSS as remunerações reais dos professores e professoras, protegendo a categoria de possíveis prejuízos futuros. A ação foi proposta pelo Sintese para assegurar que os direitos dos profissionais do município fossem garantidos pelos municípios. Alguns municípios sergipanos registram no INSS valores menores do que os professores realmente ganham. Isso reduz o cálculo dos benefícios, incluindo aposentadorias, levando ao pagamento de valores inferiores pelo INSS. A Justiça Sergipana reconheceu que o Sintese pode representar todos os professores na correção dos dados. Com isso, abre-se a possibilidade de exigir que todos os municípios ajustem essas informações ao INSS para garantir o pagamento correto dos benefícios. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos um forte abraço e até o próximo programa. A seguir no TV Sintese, vamos falar sobre os pré-congressos regionais do Sintese, que antecedem o 19º Congresso Estadual de Educação, com o tema Educação em Disputa. Esses encontros são espaços fundamentais de escuta, debate e construção coletiva. É nele que professoras e professores ajudam a pensar os rumos da luta sindical, da escola pública, da valorização profissional em Sergipe.
Sábado passado, dia 25, foi a vez do Agreste. E você vai ver agora como foi. E os professores e as professoras da Regional Agreste responderam ao chamado do Sintese. Professora Milena, que avaliação você faz dessa resposta, dessa presença aqui tão maciça no encontro? Bem, estamos hoje finalizando o pré-congresso aqui da região Agreste, na cidade de Itabaiana, com o dever, uma sensação de dever cumprido. Os professores do Agreste compreenderam e atenderam à convocação do Sintese. Tivemos aqui debates que deixaram os professores aqui presentes inquietos, e isso é importante para nós, e que nós voltemos nas nossas cidades, voltemos às nossas escolas com o sentimento de resistência. Resistência e luta em defesa de uma educação pública e dos nossos direitos já garantidos. Professora Rita, qual o significado de ter essa participação dos professores aqui nesse encontro, trabalhando sobre esse tema? Olha, o significado ele é muito importante e imprescindível para a luta sindical, que é os professores e professoras debaterem todos os problemas de controle, de desvalorização e de desrespeito à nossa profissão como profissional da educação de carreira que defende a escola pública. Justamente porque essas políticas atuais, elas não vêm no sentido de valorizar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da educação. Elas não têm como objetivo melhorar a qualidade da educação. Elas não têm como objetivo garantir as condições necessárias para que a gente possa contribuir com a formação das novas gerações em condições de se reconhecer no mundo como sujeito protagonista da própria condução, como sujeito que que reconhece o seu papel e a sua potencialidade para ajudar a transformar essa sociedade, que é uma sociedade que tem investido cada vez mais no autoritarismo, no silenciamento das pessoas e na obediência cega. Ontem em Aracaju, a classe trabalhadora foi às ruas porque sabe que trabalho não pode ser sinônimo de esgotamento, salário curto, torneira seca e vida sem tempo. Quando falta água, falta o básico. Quando água vira negócio, o direito de viver com dignidade passa a depender da lógica do lucro. E quando a jornada de trabalho devora o descanso, a família, o estudo e a saúde, o trabalhador deixa de viver plenamente para apenas sobreviver ao mês seguinte. Por isso, a luta contra a escala 6x1 não é apenas uma pauta trabalhista. É uma disputa sobre o tempo humano. Tempo de descansar, cuidar, aprender, conviver e existir. O 1º de maio de ontem mostrou que a classe trabalhadora não quer favor, quer direito, respeito e condições reais de vida. Porque quando o povo se organiza, a história deixa de ser espera e passa a ser movimento. E para falar sobre o movimento da classe trabalhadora neste 1º de maio, nós vamos conversar agora com o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde. Bom, Roberto, o 1º de maio é uma data histórica da classe trabalhadora. E em Sergipe ela ganhou uma pauta bastante concreta. A falta d'água, a crítica à privatização, o fim da escala 6x1, a redução da jornada sem redução de salário, o combate à pejotização, a regulamentação do trabalho por aplicativo e o enfrentamento à violência contra a mulher. Como você faz a leitura dessa pauta ampla e o que ela revela sobre as principais dores da classe trabalhadora nos dias de hoje? Debates como nós estamos fazendo, da redução da jornada sem redução de salário, do combate à pejotização, que a pejotização nada mais é do que a retirada total dos direitos que os trabalhadores adquiriram e conquistaram ao longo de muitas lutas
Porque os direitos que nós temos hoje não foi benesse de ninguém, foi conquista, foi muita luta que nós adquirimos. Quando a gente trata da redução de jornada sem redução de salário, nós estamos tratando simplesmente de mais uma conquista que esperamos e vamos sim conseguir. Mas isso é à custa de um contra-ataque do lado de lá. A gente tem visto falas, inclusive de pessoas muito influentes, candidatos à presidência da República, fazendo falas abertas, contrárias à redução da jornada. Ou seja, não vai ser tão simples essa conquista, mas eu não tenho dúvida, com organização e com luta, nós sairemos vitoriosos em mais essa luta. O debate do feminicídio é um debate, na minha avaliação, central diante do que a gente está vivendo hoje na sociedade. Ou seja, nós temos um processo de empoderamento das mulheres, de ocupação de espaço que é extremamente importante, mas o machismo, o preconceito, tenta impedir, esse empoderamento feminino da mulher. E isso faz parte dessa disputa do projeto de sociedade. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil é um projeto de sociedade. De um lado, nós temos a classe trabalhadora lutando por direito, por respeito, por dignidade. Do outro lado, nós temos as elites, o empresariado, dizendo não, nós queremos que o trabalhador continue sendo massacrado. E é essa disputa de projeto que está em curso no Brasil. E o 1º de maio, ele vem nesse sentido de reafirmar as nossas lutas. Professor, a marcha trouxe uma palavra de ordem muito forte e que, infelizmente, está extremamente presente na nossa vida. Hoje, chega de torneiras secas. Quando a gente fala em falta d'água dentro da casa de um trabalhador, a gente está falando que isso mexe totalmente com a rotina dele, né? E aí compromete a alimentação, a higiene, a lógica, da rotina da escola das crianças e até mesmo o descanso desse trabalhador. Então, por que a luta contra a falta d'água e também contra a privatização desse serviço, que é tão essencial, entrou com toda a força na pauta desse 1º de maio aqui em Sergipe? Veja, Luana, a CUT e o CIDISAM fizeram uma luta intransigente contra a privatização da água, dialogando com a população. Inclusive, estivemos aqui no TV Sintese fazendo esse debate, mostrando a gravidade que seria para o povo de Sergipe se a água fosse privatizada. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, privatizou a água. Nós tratávamos do aumento da tarifa. A população está sentindo na pele o que nós aqui já denunciávamos, que estava acontecendo em outros estados, quando a água foi privatizada por lá. Nós tratávamos aqui dos problemas de abastecimento que ia acontecer. Porque é uma empresa privada, é uma empresa que visa apenas o lucro, é uma empresa que não está preocupada em reinvestir o que ela tem de superávit, que era o que a Adeso fazia. E agora, com a privatização realizada, o governo recebeu 4 bilhões de reais, que a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro, e nós estamos com a Iguá, que a população sofre da pele o que é esse trabalho caótico que a Iguá realiza. Porque simplesmente a Iguá não faz as operações que a Adeso vinha fazendo, que é que garantir durante a noite que tem um trabalho, que tem um uso de água menor por parte da população, garantir que os reservatórios acumulem água para durante o dia essa água ser distribuída para a população. Veja, as elites, que o governador faz parte dessa castra em Sergipe, que são as elites estão dentro dos seus condomínios, com reservatórios enormes para poder atender às suas demandas. Quem sofre efetivamente com a falta da água é a classe trabalhadora. Obrigada, professor Roberto. Mais uma vez agradeço. Veio aqui, fez esse esforço, mesmo gripado, veio aqui dialogar com a gente sobre algo extremamente importante, sobre o direito e a vida dos trabalhadores. Muito obrigada. Até a próxima. Estamos à luta. Ensinem
a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não